Na aula passada eu falei sobre os estados emocionais. Expliquei ali como é que funciona a formação do estado emocional, que a origem ali é um pensamento que gera um sentimento, forma então um estado emocional. Estado emocional te impede, te conduz a ter uma ação e essa ação, obviamente, ter uma resposta, um resultado, uma reação do ambiente, né? Vou usar um exemplo aqui para você entender de uma forma bem didática como que funciona. Primeira coisa que acontece, como eu falei nas aulas anteriores, é um evento externo. Alguma coisa aconteceu que vai então gerar um pensamento. Eu vou usar um exemplo aqui sobre falar em público. Vamos supor que alguma pessoa, vamos dizer que alguém tem uma dificuldade de falar em público e a situação de falar em público recebe um convite para falar em público. Quando ela recebe o convite para falar em público, ela pensa, eu vou gaguejar, eu vou esquecer tudo, eu vou falar tudo errado, as pessoas vão rir de mim. Quando ela tem então esse pensamento, como eu disse lá atrás, primeiro você pensa e depois você sente. Então ela vai ter o quê? Uma emoção, um sentimento. Então se ela vai achar que as pessoas vão rir dela, que ela vai gaguejar, que ela vai esquecer tudo, obviamente ela vai sentir medo ou angústia, ok? Quando ela sente medo e angústia, o próximo passo é o corpo responder a essa emoção. Então ela vai sentir as mãos suarem, ela vai ficar com taquicardia, dor no estômago, dor de cabeça, tremedeira. Quando ela, juntando essa emoção, esse estado fisiológico, como o corpo dela está respondendo, provavelmente ela vai paralisar ou vai desistir. Então, essa foi a ação dela, que teve origem aqui, num pensamento. Se ela muda esse pensamento, por exemplo, eu sempre tive dificuldade lá atrás de falar em público, não era algo muito fácil para mim. E ainda assim, não é algo super tranquilo que eu faço assim, não estou nem aí, vou lá e faço. Não, não é bem assim. Só que eu tenho pensamentos diferentes. Por exemplo, quando eu vou falar em público com alguém, eu entendo o seguinte, eu estou com medo porque eu me importo com essas pessoas, então eu vou dar o meu melhor. Então eu mudo o meu pensamento e a minha emoção muda. Então sai de uma emoção de medo, de angústia, para um sentimento que é mais confortável. E aí eu consigo ter, o meu corpo responde de uma forma diferente e eu consigo ir lá e falar em público. Vou citar um outro exemplo. Imagina o seguinte, focado bem em relacionamento, imagina o seguinte. Acontece uma situação, como eu dei exemplo lá atrás. O seu cônjuge, a sua cônjuge, seu companheiro, sua companheira, ela se atrasou e está com o celular desligado e não chegou. Marcou de chegar às 8 horas, já é 9 horas e não chegou. Aí você começa a pensar o seguinte, está me traindo, está me enganando, está com outra pessoa, está com os amigos, está mentindo para mim, desligou o telefone de propósito. E aquilo vai gerando um sentimento de raiva, de medo, de angústia, de repugnância. Gera um monte de sentimento. O seu corpo, automaticamente, ele vai sentir dor de cabeça, dor no estômago, vai ficar tenso, vai ficar às vezes suando, taquicardia, vai ficar respiração ofegante, que fica agitado por conta desse pensamento. E o seu comportamento pode ser, por exemplo, tratar essa pessoa mal, responder de uma forma negativa, não dar oportunidade dela explicar o que está acontecendo, já receber essa pessoa de uma forma negativa, automaticamente você vai receber, então, uma resposta a partir dessa ação. Então você concorda comigo que tudo foi a origem lá do seu pensamento? Se você tivesse alterado o seu pensamento aqui, sabendo que o pensamento gera emoção, a emoção, estados fisiológicos, fisiologia, junto com a emoção, gera um comportamento e uma ação. E, obviamente, toda vez que a gente tem uma ação, a gente recebe uma reação, um resultado do ambiente, você consegue mudar todo esse contexto simplesmente a partir do ponto que você decide mudar a forma como você pensa sobre uma situação. Por exemplo, num caso igual a esse, você pode pensar, ok, se atrasou, quando chegar eu vou procurar saber. Não, tudo bem, vou entender então o que aconteceu, eu não vou me precipitar. Você muda o seu pensamento, o sentimento muda, a fisiologia muda e a resposta vai ser completamente diferente. Vou falar no próximo vídeo sobre o caminho que essas emoções fazem, porque muitas vezes a emoção vem. Então você precisa entender qual é o caminho que essa emoção está fazendo para que essa emoção não evolua para um estado emocional, uma emoção que fica mais fora de controle, que é mais difícil de controlar. Então, na próxima aula, a gente vai entender como é o caminho que essas emoções fazem. Então, te vejo lá.